pessoal. Aqui é mais um episódio do seu podcast favorito sobre a Rússia, o Podkovsky. Hoje, no sexto episódio do nosso podcast, a gente vai estar contando um pouco sobre a história e a origem da Rússia, falando desde a sua origem, desde os povos eslavos, até mais pra frente com o surgimento do Império Russo. Eu sou o Guilherme, o Guilherme Terrível. Salve, salve, aqui é o Catela e bem-vindos à Horda de Ouro. E aí pessoal, eu sou o Gabriel e Novgorod prospera. Então, o começo da Rússia se origina nos povos eslavos. E esses povos, eles meio que são uma divisão dos povos do norte da Germânia, que meio que os do Ocidente, que foram mais pro lado oeste, que ocuparam o que hoje seria a Suécia, a Noruega, ficaram conhecidos como vikings. E os que foram mais pro Oriente, eles ficaram não tão ligados a essa atividade de viking, que seria de saquear, mas ainda tinham alguns costumes nórdicos, digamos assim. Por exemplo, as mitologias até que se pareciam um pouco. E eles ainda assim eram tribais, tipo, eles não tinham o feudalismo adotado e organizações mais complexas. É legal falar sobre isso, que no podcast passado a gente estava falando um pouco sobre as semelhanças das mitologias dessa região, que muitos se assemelhavam. A gente falou de Thor, de Perun, a semelhança entre esses deuses. Mas, tipo, uma pergunta. Os povos que colonizaram a Rússia no começo, eles também eram considerados vikings ou não? Eles... Tipo, viking é uma denominação meio que até errada hoje em dia. Porque meio que viking significa saquear, literalmente. Então viking é meio que uma atividade, não um tipo de povo. Não um povo. Interessante, coisa que a gente não sabia. Mais informação aí pro podcast, rapaziada. Mas eles tinham alguns pequenos costumes vikings, por exemplo. Essas tribos aí do norte de vez em quando saqueavam outras. É muito comum de tribos nórdicas. Parece ser comum mesmo. Mas como que tudo começou? De onde surgiu esses povos na Rússia? Bom, como eu disse, eles se dividiram dos norte-germanos e se estabeleceram lá na região onde hoje seria, quer dizer, onde antigamente era Novgorod. E também tem um rio, qual que é o nome do rio mesmo? É Volga? Rio Volga. Por essa região aí, lá era uma terra meio que próspera do norte. E uma tribo, particularmente, que foi a que deu origem a essa coisa toda, que era a tribo de Rus. Até aí você pode ligar o nome de Rússia. Sim. E essa tribo, ela foi ficando cada vez mais forte, dominando as tribos próximas, até a formação do que na época seria chamado de Empire of Rus. Só que hoje a gente conhece historicamente como Rússia de Kiev, que eles montaram um reino, basicamente, bem, tipo, não tão avançado quanto os da Europa medieval, mas, tipo, deixaram de ser tribais. Mas você sabe mais ou menos em que ano isso se passa? É na fim da Baixa Idade Média, começo da Alta Idade Média. Mais ou menos 600, alguma coisa assim. Muito tempo atrás, então. É, bastante tempo. Aí depois, Kiev se tornou um grande reino do norte. Prosperou bastante, tipo, era conhecido como um grande centro mercantil. E lá pra Alta Idade Média, em mais ou menos no ano 1000 e alguma coisa, 1020, eu acho, eles começaram a adotar os costumes bizantinos de religião, que era o ortodoxismo, porque antes eles eram tudo tribais.
não me engano, eles adotaram isso porque o rei de Novgorod, que é Rússia de Kiev, ia fazer um casamento com alguma nobre importante de algum reino da Europa e teria que meio que se converter pra isso. É tipo um lance de Game of Thrones na Rússia de novo. É, isso aí. Igual a gente falou sobre a Dinastia Romanov. Aí o rei da época declarou que a fé oficial seria o ortodoxismo. Até tem uma pintura bem famosa de um monte de gente tomando banho no rio, sendo batizado. E após isso eles continuaram prosperando, até que bastante, para uma tribo nórdica, quer dizer, para um reino nórdico, digamos assim. Porque terras do norte não são tão férteis e ricas. E essa prosperidade durou mais ou menos até o começo de algumas invasões que tiveram. Invasões de quem? Então, agora sobre essas invasões, foi ali no começo do século XI até o século XII, né? Esses povos que atacaram que fizeram essas incursões contra o Império da Rússia de Kiev ali, eles eram alguns povos que viviam na região próxima ali. O nome deles, tem um deles que eu não consigo pronunciar, não sei se está certa a pronúncia, mas Khazares? eles eram os turcos nômades, né? Tribos turcas nômades, os Kipchakos, que são uma confederação tribal de turcos nômades, né? Que eles tinham um grande território numa espécie de estepe da Eurásia ali. E os Pechenegues, que também são um povo ali perto de onde seria a Ásia Central. Pechenegues. Não sei se estou pronunciando certo. Mas é um povos ali perto da região, ali perto de uns dos mares que tinham ali e tal. E essas invasões, elas causaram grandes migrações em massa da população para áreas que seriam mais seguras, perto de florestas e tudo mais. E seguindo esse período, né, com o feudalismo acontecendo e tudo mais, e uma certa descentralização estava ocorrendo por causa de constantes batalhas entre os membros da dinastia que comandava, né, o reino. Isso foi fazendo com que o reino de Rússia de Kiev fosse perdendo poder e tudo mais. E enquanto Kiev decaía, os outros 3 reinos da região, né, o Principado de Vladimir Susdalia, o Reino de Novgárdia e, se eu não me engano, a Galícia Volhynia, eles ainda conseguiam se manter. Enquanto eles cresciam, o reino da Rússia de Kiev caía. E a desintegração do reino da Rússia de Kiev ela aconteceu com a invasão mongol que teve. A Horda de Ouro. Essa invasão mongol e o domínio do território formou o que é conhecido como o Kanato da Horda de Ouro. O Kanato da Horda de Ouro ele é um fragmento do antigo Império Mongol que foi até a Rússia e dominou os territórios ali. E ela tinha domínio, se não me engano... E esse povo que invadiu, eles que ficaram conhecidos como os tártaros? Junto com outro povo, eles ficaram conhecidos como tártaros. E faziam saques às cidades e dominavam os territórios da região. A Horda de Ouro tinha domínio sobre a Bulgária do Volga, que era um reino que tinha ali, e da Cumânia, também uma região ali próxima e tal. E os outros 3 reinos, o que aconteceu com eles? A Galícia Volhynia ela ficou domínio do território do polaco-lituano, que fica mais a oeste. Certo. E... O território com a mistura da Polônia com a Letônia, não era? Lituânia. Pelo menos é que tá aqui. É um território mais a leste que provavelmente ele surgiu depois do Império Germânico. E esses povos vão entrar em conflito com a Rússia diversas vezes. Principalmente a Polônia. Sim.
teve vários conflitos por conta de território, e alguns a Rússia saiu como vitoriosa e outros ela acabou perdendo, tendo que ceder território. Sim, isso que a gente comentou também no podcast da dinastia Romanov, que foi por causa dos poloneses, depois de serem sido expulsos, é que eles resolveram colocar um rei no poder. Isso o Guilherme vai explicar mais tarde, que é a parte do fim do czarado antes dos Romanov. Mas, continuando a ideia, a Galícia Volhynia ficou sob domínio polaco-lituano, e os outros dois, né, o reino de Novgorod e o principado de Vladimir Susdalia, eles ficaram sob domínio dos mongóis. Só que aí tem um porém, o reino de Novgorod ele tinha uma certa autonomia. Ele, junto com uma outra cidade, eu esqueci o nome agora, eles tinham uma certa autonomia para fazer as coisas, né? Como se fosse quase um território independente. Então eles não sofriam tantos ataques. Então, só para entender, até aí, a antiga Rússia de Kiev já tinha acabado. Sim, ela estava sob o domínio mongol, estava totalmente desestruturada. Todos os pedaços que faziam parte dela se dividiram. Aquela época próspera dela e autônoma acabou com essas invasões. Ela ficou sob domínio mongol. E o reino de Novgorod, tendo essa autonomia, poupava ele de ataques ou atrocidades que o reino dos mongóis fazia. Aí foi a partir daí que surgiu o reino de Moscóvia. Ele foi o mais poderoso estado sucessor da Rússia de Kiev. Ele era uma parte do Principado de Vladimir Susdalia e que começou a prosperar. Ainda com o domínio dos mongóis, eles aumentaram a influência deles ali no centro do território de Rússia e conseguiram aumentar... Qual era o nome do povo, você falou? É o reino de Moscóvia. Ele é uma parte do Principado de Vladimir Susdalia. Só que na primeira época eles ainda faziam parte do domínio dos mongóis. Da Horda Dourada. Isso, da Horda Dourada. Aí, só que eles conseguiram aumentar a influência deles ali no centro de Rússia, mas no século XIV ali. E foram uma das principais forças para expandir o território, né? Expandir o território da Rússia. Então, mesmo com a pressão da Horda Dourada, a Moscóvia conseguiu crescer dentro desse cenário e ainda conseguia expandir o território dela. Sim, mas só que eles também passaram por dificuldades. Haviam muitas invasões mongóis no território. Tava difícil de manter a agricultura por causa que teve uma pequena idade do gelo no período. Só que na mesma época ali, se não me engano, é quando estavam acontecendo as pragas ali na região mais ocidental da Europa. Os russos... A peste negra ela foi até o norte, realmente. Apesar de não matar tanto quanto na Europa Central e na região mediterrânea. E ela aconteceu, eu acho que em 1300 alguma coisa, não é que foi o surto da peste? Foi 1350 a 1490. Isso aí, matou muita gente. Até mesmo no norte. Só que a Rússia foi atingida pela praga. Só que ela não foi tão afetada por dois motivos. Primeiro, ela tinha uma baixa densidade populacional, não tinha muitas pessoas vivendo, e a higiene deles, pela prática da banha, que seria o banho de vapor, que isso ajuda a combater pragas e tudo mais. Então não foi tão afetada quanto foi na Europa Ocidental, que sofreu com essas pestes, principalmente a peste negra, que acho que matou 1/3 da população europeia. Teve grandes surtos, não só de peste, mas também de outras doenças. E apesar disso tudo, esse reino conseguiu prosperar. Aí quando o príncipe Demétrio estava no comando, ele se juntou, ele junto com a igreja ortodoxa, eles meio que formaram um exército, uma coalizão, conseguiram fazer uma grande derrota nos mongóis. E de pouco em pouco eles conseguiram expulsar eles? Não, ainda não expulsaram, eles deram uma grande derrota. Quem vai expulsar vai ser Ivan III. Nessa época era mais ou menos 1400, alguma coisa? Mais ou menos ali, século XIV, século XV, talvez. Aí o Demétrio, ele, junto com a igreja ortodoxa, fazem esse exército e derrotam os mongóis. E aos poucos eles vão tomando os territórios que estão perto deles. Quando chega no governo de Ivan III, dessa vez ele conseguiu livrar os mongóis e meio que tornar o território livre. Eles conseguiram dar o ultimato nos mongóis. E isso fez com que ele tivesse um grande domínio também com as conquistas do centro e do norte de Rússia.
E ele aproveitando que ali já é a época da queda de Constantinopla, ali em 1400 e quanto? 1453, eu acho. Com a queda da Constantinopla, É, o Ivan III, que comandava Moscóvia, ele reivindicou a sucessão do legado desse Império Romano do Oriente, que tinha como capital Constantinopla. E uma das coisas que ele fez para meio que deixar esse legado, ele se casou com a sobrinha de Constantino XI, não sei como é que fala isso. Constantino XI, que era era o último imperador bizantino, né? isso. Ele se casou com a sobrinha dele, a Sofia Paleologa, não sei falar esse nome. Paleologa. E não Sofia só isso, Paleologa. é um nome confuso, o pessoal tem nome estranho. É um nome complexo. É, complexo demais pra minha cabeça. E não só casando com ela e reivindicando a sua sucessão, ele tornou a águia bicéfala, que era um símbolo bizantino, ele tornou o próprio brasão dele, e que mais tarde se tornou o brasão da Rússia, e que até hoje em dia essa águia ela faz parte do brasão da Rússia, se não me engano, brasão de armas. Se você procurar na internet, você vai ver a águia bicéfala, né, a águia de duas cabeças. Ele pegou esse símbolo e trouxe pro reino. Engraçado que é um símbolo famoso no mundo todo. Além de ser usado na Rússia, símbolos parecidos foram utilizados, por exemplo, pelos povos germânicos. A própria Alemanha, a antiga Prússia, utilizava uma águia também como símbolo. Se não me engano, o Império Alemão usava também, o Império Romano Germânico também usava. Essa águia aí é bem famosa, digamos. Ela tinha grande importância para o povo dessa época. E em seguida disso, depois da morte do Ivan III, que, inclusive, uma curiosidade, o Ivan III era conhecido como Ivan o Grande, diante das suas diversas ações que foram muito importantes para a expansão da Rússia e que assim ela pudesse se livrar aos poucos do domínio dos mongóis. E o primeiro czar de verdade, que começou daí em diante o czarado, seria o Ivan IV, ou também famosamente conhecido como Ivan o Terrível. Ele foi coroado imperador da Rússia, o czar, por volta de 1547. E nesta época, a Rússia vinha com aquela vertente de querer fazer uma terceira levantamento do Império Romano. Tanto que o nome czar se deriva de César. Então, ele estava entrando nessa... Era anos antes, séculos antes do que seria o Império Russo, mas começou a vir com essas ideias. E apesar do Ivan ter tido esse nome como Ivan o Terrível, ele foi muito importante para a Rússia, por conta que ele estabeleceu vários órgãos dentro da Rússia e também promulgou vários códigos. Um órgão importante, que foi um órgão feudal que ele estabeleceu, chamado de Zemsky Sobor. E a gente vai ver ele mais diante daqui da história, por conta que ele vai ser importante nas decisões do Império, por conta que ainda era um sistema feudal. Só uma curiosidade. Império é mais uma forma de ser nomeado, porque não era realmente um império. É que uma curiosidade em relação por que chamavam o Ivan Terrível. Pelo que eu andei pesquisando, é muito a ver com o modo como ele enfrentava os inimigos e tudo mais. Se não me engano, a lenda do Drácula é baseada na história dele, porque ele era capaz, quando ele enfrentava os inimigos, para demonstrar a força dele, ele empalava os inimigos e deixava à mostra, pra todo mundo ver e ficar com medo dele. Por isso que ele é conhecido pelo Ivan Terrível. Se não me engano, é essa o porquê. Uma curiosidade sobre o Ivan é que ele também era dito como piedoso em algumas escritas, dito que ele era um sábio imperador, só que ele tinha acessos de raiva de tempos em tempos, como se fosse um transtorno mental. E isso influenciava para ele criar essa virtude dele. Só que ele foi muito importante para a Rússia, por conta que durante seu governo, ele praticamente quase dobrou o território da Rússia, que já era grande. Ele anexou as regiões que antigamente pertenciam aos povos tártaros. As três regiões são Kazan e Astrakhan, ao longo do rio Volga, que a gente citou aqui no começo do Podkovsky, e mais próximo da região sul da Sibéria seria o Kanato, a Sibéria.
E uma curiosidade sobre o Ivan. Ele casou-se com uma esposa, teve 2 filhos, e um filho dele era dito que ele herdou grandes características do pai, que seria o Teodoro I. Perdão, Teodoro I não. Seria Ivan Ivanovich. Ele herdou o nome do pai e, além do nome, ele herdou muitas características do pai. Ele também tinha toda essa ambição por conquista, só que quando Ivan Ivanovich tinha os seus 27 anos, ele foi assassinado pelo próprio pai, num acesso de raiva entre os dois. Porque parece que o Ivan, ele não gostava das esposas que o seu filho teve durante a vida, tanto que ele mandou uma pro convento, se não me engano, a outra ele expulsou, só que a terceira que ele teve estava grávida, a esposa do Ivan. E parece que diz a história que ela estava andando pelo castelo e ela estava vestindo vestes inadequadas, pelo menos pela opinião do Ivan. E ele agrediu ela e ela perdeu o bebê por conta disso. E o filho dele ficou também com um acesso de raiva. E parece que o Ivan acertou ele com um cetro na cabeça. Só que na hora que ele fez isso, ele se arrependeu no momento, pegou o filho dele no colo, que o filho dele ainda ficou acordado por um tempo, e sangrando bastante. E dito que ele ficou rezando por dias e dias com a esperança de um milagre. Só que antes que o filho dele morresse, ele acordou e falou que ele foi um ótimo filho, um servo leal, que ele admirava o pai dele. Mas ele foi morto pelo próprio pai, que teve que carregar a culpa e o remorso pro resto da vida. Então aí tá uma história legal sobre o Ivan, que caracteriza bastante o nome dele. Vocês sabem mais alguma coisa sobre o Ivan? Não, é que eu ia falar uma coisa em relação ao território que ele conquistou. Uhum. Eu tinha falado lá em cima sobre o lugar de Volga, e aqui falou que ele conquistou os territórios ao longo do rio Volga. Sim. Pra quem conhece de geografia, o rio Volga atualmente ele fica ali ele passa próximo ali da região onde fica a cidade de Kazan, se não me engano. Sim, Fica inclusive ele próximo a conquistou Moscou. Kazan. Foi próximo a Moscou, mais pra sudeste ali de Moscou. Sim, Então, da só pra quem sudeste conhece, e na direção ao sul da Sibéria. pra quem conhece geografia, sabe mais ou menos onde é que é a região. Pra quem não conhece, então estão tentando falar ali, próximo de Moscou, um pouco mais pro sul. Hoje em dia, perto do rio Volga, fica Volgogrado, não é? Que, se não me engano, eu acho que é a antiga Stalingrado. Sim. Atualmente eu acho que sim. Eu sei que uma das cidades próximas ao rio é Kazan, que foi olhando minha cola de elite eu descobri isso. Kazan e Astrakhan. Gente. A cidade se desenvolve perto dos rios, como em outros lugares do mundo. Mas, só que o czarado do Ivan foi sendo enfraquecido com o tempo, por conta que houve uma guerra mal sucedida que o Império Russo travou. Não vou chamar de Império, mas que a atual Rússia teria travado, que seria a Guerra da Livônia. Que a Livônia é um território que esse território conseguiria dar acesso ao Mar Báltico e assim podendo ter controle sobre o comércio marítimo. Só que foi a Rússia contra uma coalizão, que é quando acontece a junção de exércitos de outros governos contra o próprio. E foi uma coalizão envolvendo a Polônia, a Lituânia e a Suécia, as três ao mesmo tempo contra a Rússia. E a Rússia então saiu em desvantagem dessa guerra, tendo grandes prejuízos, e isso ajudou a enfraquecer o czarismo. E ao mesmo tempo, os tártaros que haviam se refugiados na Crimeia, eles faziam ataques também, por conta que enquanto de um lado acontecia a guerra contra a coalização desses três países, no outro, o que restou da antiga Horda de Ouro atacava o sul da Rússia, assim forçando que eles tivessem que dissipar o exército, assim enfraquecendo o que antes era. E uma curiosidade, a Crimeia, ela é uma pequena ilha próxima da Rússia, próxima da Ucrânia também, se eu não me engano, e é uma região que, por mais que seja pequena, é uma região que pode ser dita como estratégica, por conta que já vai haver, durante a história, diversos conflitos em busca de tomar sua posse. Se eu não me engano, durante o período da Rússia Soviética, houve disputas para a conquista da Crimeia, e eu acho que estava sendo construída uma ponte para ligar a Crimeia com o continente,
E, se não me engano, eu acho que ela pode ter sido concluída ou não. Não sei explicar isso agora. Ah, uma coisa, a Crimeia é a mesma Crimeia que era território ucraniano e que recentemente a Rússia reivindicou para ela. É, É a, ela mesma, é a mesma treta de disputa. acesso a um mar ali perto, porque os mares de acesso da Rússia, acesso ao mar para eles, é muito ali próximo ao Mar Báltico, o Mar do Norte, que é um mar super frio, né? Que ali fica perto do Ártico, e o Estreito de Bering, Que é muito um mar importante. super, é muito importante, dá a ligação entre a região do leste russo com o Alasca, só que é um mar um pouco perigoso, então é difícil você fazer rotas ali Esse para usar o percurso. navio para comércio, por Sim, exemplo. porque é um mar muito Então, turvo e é dito que durante a era glacial, ou até mesmo em algumas outras eras, esse mar ficou congelado por conta que é um estreito não tão distante e é dito que por aí foi possível passar povos que vieram do norte da Europa pro o Alasca e pra demais. América. Inclusive, dois pesquisadores russos foram para lá, só não lembro agora a data correta, mas eles foram para lá e é dito como os primeiros russos que foram para lá. Tanto que o Alasca pertenceu à Rússia até os Estados Unidos comprar ele. E se não me engano a distância é bem pequena mesmo, é tipo um pouquinho mais de 100 quilômetros, eu acho. Teve até uma mulher que atravessou ele nadando. Né? Não se compara, claro, ao Estreito de Gibraltar ali, que é muito curto. Ali na Espanha e Marrocos, mas essa distância desse lado da Rússia com o Alasca não é grande. Então não é à toa que se for uma das teorias de como chegaram pessoas na América foi justamente pelo Estreito de Bering. Eles saíram da África e subiram e foram para lá. Mas essa é uma das teorias. É importante. E com a invasão desses povos que veio da Crimeia, por conta que, claro que não seria só a Crimeia sozinho, ela se aliou com interesse ao antigo Império Otomano, que hoje em dia foi fragmentado, envolve a Turquia e outros países, e eles chegaram até mesmo a queimar parte de Moscou. Só que daí em diante eles seriam expulsos do território russo na Batalha de Molode, que foi assim, eliminou para sempre a expansão otomana pela Crimeia, cortou essa relação entre os dois. Só que os ataques da Crimeia eles continuariam mais ou menos por volta até 1700 por aí, por volta do século 17. E como foi dito antes, o Ivan ele matou os próprios filhos. Só que assim herdou um segundo filho dele, que era o Teodoro I, que ele ficou no poder por volta de uns 14 anos. Só que ele sofria de transtornos mentais e não como seu pai, com acesso de raiva, mas ele não, sabe, ele não era, como que eu posso dizer, Catela? Ele não era, pensava muito bem. Não batia bem na cabeça. Ele não batia bem da cabeça não. E isso foi levado uma época que foi conhecida como Tempo de Dificuldades, que houve conflitos com a comunidade polaco-lituana, que era a união da Polônia com a Letônia, que continuaram fazendo pequenas incursões contra a Rússia, inclusive ocupou parte de Moscou. Só que eles foram forçados a recuar futuramente por conta de uma briga travada onde uniu comerciantes, pessoal da alta nobreza russa e só futuramente a dinastia Romanov conseguiria assumir o poder. Que o primeiro da dinastia foi Miguel I, né, Catela? Isso que a gente tratou justamente no da Romanov. Como é que surgiu? Foi justamente por causa desse tempo de dificuldades, ou tempo das perturbações, que causou meio que quase uma anarquia, porque os reis que tiveram nessa época não ficavam muito tempo no poder. Eu acho que o que mais ficou foi no máximo... Alguns ficaram meses. Meses. Teve um que acho que ficou no máximo 5 anos. Não foi muito tempo. Então não tinha uma estabilidade. No início, quem ficou mais tempo foi o próprio filho do Ivan, o Teodoro I. Só que depois foram governos curtos, de meses, e a disputa no próprio território russo estava aumentando. Então não existia uma certa ordem, por conta que enquanto outros países já estavam se aliando e passando dessa idade média indo para era moderna com o passar dos anos, a Rússia ainda estava bastante enrijecida nesse antigo sistema feudal. Então, lembra daquele censo que eu falei que o próprio Ivan
tinha criado, que chamava Zenski Sobor, ele foi parte da... Para poder eleger a dinastia Romanov, pode-se dizer, eles juntaram os senhores feudais e assim eles colocaram a dinastia Romanov no poder, que com Miguel I, futuramente Teodoro II, e daí que começa a dinastia de verdade. Aí quem quiser saber de como surgiu essa dinastia, vai lá no podcast 3 que a gente já falou sobre a dinastia Romanov. E é legal que, a partir daí, a Rússia ela entrou numa crescente expansão territorial, por conta que é um exército muito... um espaço muito grande de país. É o maior país do mundo atualmente e eles foram conquistando muito território. Inclusive, uma curiosidade, a própria Polônia foi anexada pela Rússia por grande tempo, até ela ser cedida na Primeira Guerra Mundial, depois ela ser meio que anexada, depois novamente ter tomado liberdade. Então você pode ver que a Rússia, ela sempre teve essa prática expansionalista. Sei lá, vai ver essa descendência dos antigos povos que praticavam o viking, né? Que agora a gente sabe que é quase um ato, não um povo. Esse ato de saquear e dominar território, principalmente saquear, é um ato que não só a Rússia fez isso, um grande povo que fazia esses saqueamentos eram os hunos, que eram liderados pelo Átila. Então, tipo, não é algo só característico dos russos, existiam outros povos. O que mais saqueou coisas foi justamente os hunos, anos antes de tudo isso, que foi ali na época dos bárbaros, quando começou a surgir a Idade Média, o feudalismo, né? Foi bastante tempo antes, então eles conquistaram um grande território também, que os hunos praticavam o viking em si. E essa época aqui do século XVII, que foi marcado pela expansão territorial da Rússia, ficou marcado como era de cossacos. E que é engraçado falar sobre os cossacos, é interessante a gente acrescentar mais sobre ele em outro podcast, que você já deve ter visto em algum lugar aqueles russos com aqueles chapéus grandes, que meio peludo, sabe? Parece que é feito de um pelo de animal, e eles lutam com espadas, sabe? É um bagulho meio, não estereotipado, mas um bagulho bem raiz, sabe? Bem cultural deles. E eles têm aquelas danças culturais, sabe? Você deve ter visto em filmes ou até mesmo em desenhos, tipo no Pica-Pau, sabe? Aparece cossacos lá. São famosos. Aquela dança lá que os caras ficam chutando o ar? Essa dança que os caras ficam chutando o ar é uma dança predominante cosaca, que foi, claro que não só eles que dominam isso, mas surgiu com as características. É como em outros lugares, por exemplo, o povo cigano ou judeu, que não é mais que... É uma nação em forma de povo, mas sem um território fixo. E os cossacos, eles residiam por essa parte. E eles eram como se fosse a elite dos guerreiros russos. Porque eles eram fortes, bem treinados. E eles viviam mais ou menos naquela parte da Ucrânia, próximo de Kiev, próximo da Rússia. E eles foram muito importantes durante a história. Eles eram quase que vikings também, por conta que eles faziam essa pirataria e descobrimento do Novo Mundo, sabe? Eles iam atrás de saquear e fazer essas coisas. Inclusive, os povos cosacos, eles atualmente, se eu não me engano, em um censo... Não lembro de quanto foi o censo que foi feito esse censo, mas eu acho que 150 mil 150 mil cossacos alistados no exército russo, sabe? Cossacos de verdade. Sem contar os outros milhares que são descendentes. Só que esses 150 mil são realmente soldados. Pra você ver que até hoje isso tá enraizado nele. Seria como a elite. Tipo espartano, sabe? Se não me engano, tem uma canção do Exército Vermelho, sabe? Aquelas canções de guerra. Sei. Tipo... Tem uma bem famosa que se chama Katyusha, que é bem famosa lá na Rússia. Que são aquelas canções que eles cantam indo pra guerra, sabe? Tem uma que se chama Cossack Lullaby, que é... Da hora. Tem outra também que se chama Cossack Song. Da hora. Você vê que tipo, a gente pode fazer... futuramente a gente acrescenta os cossacos no podcast, que eles merecem mais atenção. Porque eles foram muito importantes para a expansão no território russo, muito importante, e para a própria defesa. E nessa época, a comunidade polaco-lituana ainda era forte, sendo que ela ainda residia
de um certo território russo, só que eles aplicavam uma pressão religiosa sobre o povo dessa região e uma pressão em questão econômica e no âmbito geral. Então, houve uma revolta chamada Revolta de Khmelnytsky, perdão, pronúncia que eu não sei pronunciar, que esse Khmelnytsky é o sobrenome de um líder ucraniano que chama Bohdan, e ele, depois de os conflitos, ele colocou a Ucrânia sob proteção do czar russo, Alexio I, que a gente citou também que ele era da dinastia Romanov, por volta de 1654, 1667, por aí. E aí que levou a guerra russo-polonesa, que acabou com a ucraniana sendo dividida praticamente em duas partes, deixando uma parte ocidental para o domínio polonês e a parte oriental, incluindo Kiev, para o domínio russo. Então você pode ver que os cossacos foram importantes aí, defendendo a Rússia, ajudando a manter o território, e meio que aí deu uma pequena apaziguada nesse conflito Polônia-Rússia. Só que uma coisa interessante, uma curiosidade, alguns cossacos, que eram conhecidos como cossacos do Don, que seria um dos líderes cossacos, que tem vários outros líderes que ficavam divididos por região. Eles meio que tentaram iniciar uma grande revolta na região do Rio Volga, mas é uma revolta contra o czar. Só que eles foram detidos e conseguiram derrotar os rebeldes. Então pode ver que tipo houve conflito até mesmo com ele. E a Rússia continuou explorando o seu território, como atrás de marfim e outros materiais valiosos que eram valiosos nessa época, e inclusive em 1648 foi aí que eu falei que dois pesquisadores eles atravessaram o Estreito de Bering, indo da Ásia para a América do Norte. Curiosidade aí para todo mundo. Eu acho que Fala é isso, porque aí, a continuação, né, de tudo foi o que a gente falou mais ou menos aí no terceiro podcast, que aí depois porque depois a continuação da história vai vir quando a gente for falar da União Soviética, né, que foi todo o processo de retirar o czar Nicolau do poder e tudo mais. Só que antes de falar sobre isso, a gente vai falar sobre as grandes batalhas da Rússia. Aí depois a gente vai voltar com a história falando da União Soviética. Sim. Só citando rapidamente que, datando tudo isso, daria por volta de 1648. O Império Russo começa, lembrando sobre a dinastia Romanov, com Pedro o Grande, Pedro I, em 1721. Aí, daí diante, são tudo aquele que a gente falou sobre a dinastia Romanov, seu crescimento, o seu apogeu até o seu declínio no final com Nicolau II. Eu acho que o podcast de hoje é isso, rapaziada. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que é só isso. É só isso mesmo. Então, valeu, rapaziada. Obrigado por estar acompanhando o podcast aí. Também tem o podcast do Greencast, que a gente fala sobre sustentabilidade. A gente também está dando continuidade às nossas lives do nosso projeto de games. Também estamos com uns projetos legais, que se der tudo certo a gente divulga mais pra frente. Também temos como seguir o Podkovski no YouTube, no Spotify. Você pode escutar no Anchor também. E é isso, rapaziada. Obrigado pela atenção e a gente vai estar lançando um podcast por semana como sempre. E o próximo vai ser o que mesmo, Catela? O próximo vai ser sobre aplicação na Rússia, todo o processo de aplicação, o que tem que fazer passo a passo. Pra você que quer aplicar pra Rússia, quer estudar com os cossacos? Eu vou lá pra Sibéria lá estudar. Vai, pegar aquele frio de menos marfim. 40, gostoso. Mentira, caça marfim não, rapaziada, é contra a lei. Mas é aquele friozão ou aquele calor, né? Depende da época do ano, né? Se eu for pra Yakutsk, se não me engano, lá chega a menos 70 no inverno e 40 no verão. Só pra quem quer ter uma noção assim, ó. Você vai rachar, então. Super extremos. Então é isso, rapaziada. Das Vidane aí, obrigado pela atenção de todo mundo. Qualquer dúvida é só mandar lá no comentário do YouTube ou manda no Instagram pra gente, Das Vidane. Ou entrar em contato direto com a gente. Das Vidane, pessoal.